Muito bem, hoje então vamos tratar de um assunto sobre servidores proxy. Primeiro vamos conceituar então o que é um servidor proxy. Na comunicação pela internet, nós temos aqui a comunicação entre um servidor e um cliente. Essa comunicação ela é dada da seguinte forma: você tem um servidor, é claro, e desse servidor você manda os dados diretamente para um cliente que está do outro lado do computador. Essa comunicação é direta. Porém, hoje em dia, o que a gente tem? A gente tem um servidor chamado servidor proxy, que ele faz a comunicação entre um servidor e um cliente sem que, por exemplo, assim, digamos que você esteja num local onde a comunicação entre um servidor, digamos que o YouTube ou então Orkut, Facebook, seja bloqueado. O que faz esse bloqueio? É essa parte aqui entre o cliente e o servidor. Como essa comunicação está bloqueada aqui, então usamos um servidor proxy, que ele vai fazer a comunicação entre o servidor proxy e do servidor proxy para o cliente. Digamos que temos um local onde um site seja bloqueado. Por exemplo, digamos que o site do Google seja bloqueado nessa rede aqui. Ou seja, a comunicação entre cliente e servidor não é feita justamente por causa desse bloqueio da administração ou então restrição da conta local. Então, entre a comunicação entre o servidor e o cliente, nós fazemos a comunicação então entre o servidor, um servidor proxy e um cliente. Ou seja, todos os dados que passa daqui do servidor, ele vai passar primeiro para o servidor proxy. O que vai fazer a identificação do servidor proxy é o seguinte: aqui no cliente você configura toda a configuração de proxy do seu navegador. Depois que ele fez a configuração do cliente aqui no caso o endereço de IP do servidor proxy, aquela coisa toda que eu vou mostrar a seguir, ele vai fazer a ligação entre o cliente e o servidor através do mediador, que é o servidor proxy. Isso significa que para o servidor, o que vai aparecer para o servidor é o endereço de IP do servidor proxy e não o endereço de IP do cliente. Isso significa que toda vez que você usa um servidor proxy, você navega anônimo. Porém, se você fizer coisa ilegal na internet, o endereço de IP do servidor proxy é que fica registrado no servidor. Ou seja, se aqui for um servidor HTTP, HTTPS, ele vai registrar o endereço de IP do servidor proxy. Logo, tem alguns servidores proxy que também registram o endereço de IP do cliente. Isso eu vou configurar mais tarde no Squid. Hoje vamos falar sobre o Squid, que é a primeira parte que eu vou fazer a comunicação entre um servidor na rede local. O servidor vai ser 192.168.1.2. O servidor proxy vai ficar em 192.168.1.4 e o cliente vai ficar em 192.168.1.3. Essa comunicação eu vou fazer aqui com vocês agora. Eu tenho uma máquina aqui, o Windows XP, e eu vou configurar essa máquina aqui para navegar anônimo, ou seja, pela internet, com esse servidor proxy aqui do Squid. O Squid eu vou montar num servidor Linux CentOS, que é uma distro muito boa aí para servidores. E, é claro, essa vai ser a primeira videoaula a respeito de servidor proxy. Depois que eu fazer essa videoaula sobre servidor proxy Squid, a gente vai fazer um proxy também no HTTP Server Apache, que ele é muito bom também para fazer servidor proxy, porém, ele não é totalmente, digamos que ele não é totalmente, não tem muitos recursos ou funcionalidades para um servidor proxy, mas ele é muito bom também para fazer um servidor proxy HTTP, né? Não só HTTP, mas HTTPS e FTP. Muito bem, para fazer a instalação do servidor proxy aqui no CentOS, vamos dar o seguinte comando no root do Linux, é claro, né? Logue-se como usuário root. Aqui eu já estou logado como root no console mesmo, então não há necessidade de ficar digitando senhas e tal. Mas é claro, não é recomendado, né? Primeiro comando que você vai configurar é i1 install, com 2 L's, i1 install squid.
aperta Enter. Ele vai instalar todos os componentes do servidor Squid. E, é claro, suas dependências. Clica Y para confirmar. Ele vai fazer o download de pacotes. Notem que ele não é um pacote muito grande, ele só tem 1,7 MB e mais as dependências que são 705K. Então é 1,7 megabytes, né? Então aí já está configurado e já está instalado o servidor Squid. E vamos fazer a configuração do Squid. Primeiro, a porta padrão do Squid é a 3128. Como o servidor Squid você pode mudar a porta, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a configuração do squid.conf. A configuração do squid.conf eu vou fazer primeiro por console e eu vou mostrar automaticamente como que ela aonde que estão os arquivos também pelo navegador de arquivos que aqui está. Em etc squid, procurar a pasta aqui, squid. E aqui está o cachemgr.conf, o default, né? O errorpage.css, o errorpage.css.default, mime.conf. Esse aqui não é necessário alterar nenhum desses, tá? O máximo que a gente vai alterar vai ser o squid.conf, que é esse arquivo de configuração aqui. Eu vou fazer a configuração dele pelo terminal, que ele é bem mais fácil de fazer pelo terminal. Vamos lá então em etc. Primeiro, né, cd etc barra squid barra squid barra etc, ó, cd etc squid. E depois vamos editar com o Vim ou com o editor texto de sua preferência o squid.conf. Aqui está o arquivo squid.conf e vamos fazer a configuração básica do servidor Squid. Quem tiver dúvida pode postar comentários no vídeo que eu vou respondendo ao longo do tempo. Primeiro, o servidor Squid ele vem com com todas as restrições, elas vêm fechadas. Ou seja, tudo que você configurar aqui, ela está programado para bloquear a entrada e saída de informações. Vamos editar alguma coisa aqui. Apertei a tecla errada aqui, só um momentinho. Então, para fazer edição pelo Vim e pelo terminal do Linux, vamos apertar a tecla Insert para inserir os dados. E temos aqui as ACLs, né, que daí no caso é todas as portas aqui padrão. Agora, o que a gente vai fazer? Primeira modificação do HTTP port. O HTTP port é a porta padrão do Squid. Ele está listen 3128, né, que daí é essa porta padrão aqui. Vamos modificar para uma porta no intervalo entre 1 e 65.535. Pode ser qualquer porta nesse intervalo, desde que não ocupe a porta 80, que no caso se você tiver o servidor HTTP ou HTTPS, não ocupe então a porta 8080, no caso, e HTTPS, que é a 443, para não dar conflito entre endereços de IP e porta. Vamos configurar então uma porta padrão, que é justamente para HTTP 8080, né? Que é uma porta padrão para no caso HTTP alternativo padrão. Ou então, para servidores proxy mesmo, 8080 é o normal, né? Ele está negando aqui todas as permissões de acesso, mas primeiro, como ele está na rede local, ele vai entender essa permissão de acesso como normal, né? Primeiro, agora a gente configurou aqui a HTTP porta. Apertar ESC para sair. WR para gravar as alterações, Q para sair. Muito bem, a porta já foi alterada. Agora vamos lá no setup. Aqui como é o servidor CentOS, então ele tem esse recurso do setup. Configuração do firewall. Tab para mudar essa opção. Personalizar. Avançar. Adicionar a porta 8080 no protocolo TCP. Dá OK.
fecha. Ok, sim. E já está pronto. Agora nos serviços do sistema, vamos habilitar na inicialização do servidor CentOS, vamos habilitar o Squid. Marca com a seta para cima, seta para baixo. Quando a seta para baixo estiver vermelha, ou para cima estiver vermelha, é porque a opção está selecionada. Selecione Squid, com a seta para cima ou seta para baixo. Aperta a barra de espaço para marcar com asterisco a opção que você quer inicializar no serviço. E aperta OK. Sai do setup. E agora vamos fazer o seguinte. Vamos startar o servidor Squid. Service Squid Start. Nota que ele está na porta 8080. Iniciando o Squid. Ele foi iniciado com êxito. Agora vamos no cliente XP. Que eu vou configurar agora no Mozilla Firefox o Squid para liberar a porta 8080 pelo Squid. No endereço de IP aqui, nós temos, agora alterando a configuração de proxy, como que é feita a alteração de configuração de proxy no navegador Mozilla Firefox. Vem em ferramentas, opções, na guia, na opção avançado, na guia rede, configurar conexão. Agora eu vou colocar o endereço de IP desse servidor aqui, ó. Vamos ver com if config, que o servidor aqui é 192.168.1.4, como eu havia citado no exemplo anterior. E vamos configurar ele aqui, 1.4, na porta 8080. Ok, ok novamente. Fecha-se o Mozilla Firefox. Abre novamente. E vamos aguardar. Então, como ocorreu tudo bem, a página inicial aqui foi aberta com êxito. Agora o que a gente vai configurar? Vamos configurar as portas. Ainda não saímos da configuração Squid, tá pessoal? É só para um entendimento de como que a configuração funciona. Se você digitar aqui FTP, vamos citar um exemplo aqui de um site FTP da Microsoft. ftp.microsoft.com, ele vai fazer a listagem de diretório do servidor FTP. Logo, esse servidor FTP, ele está na porta 21. Isso significa que aqui pelo servidor Squid, ele está na porta 21. Aqui o Google está na porta 80. Agora vamos fazer o seguinte. Como toda configuração ela tem que ser refeita, vamos digitar, digamos que o usuário queira digitar aqui google.com.br, uma porta que não exista, que por exemplo é a 20. 22 melhor. Tá? Porque o negócio aqui também ele impede. Não, vamos fazer o seguinte, vamos configurar agora com o FTP da Microsoft. Digamos que o servidor FTP da Microsoft não esteja na porta padrão 21. Digamos que ele esteja na porta 22. O que deu aqui? Acesso negado. O que esse acesso negado significa? Significa que, se por exemplo um servidor FTP, se um servidor HTTP ou HTTPS não estiver na porta padrão, ou seja, 80 para HTTP, FTP 21 e HTTPS 443, se eles não estiverem na porta padrão, vai dar esse erro no Squid. O que eu recomendo vocês fazerem? Liberem a porta 22 para que esse acesso seja automático. Ou seja, como eu tenho aqui na minha rede local esses servidores FTP aqui no IIS, né? Esses servidores FTP aqui na porta 1 na porta 21, um na porta 5900, outro na 22, outro na 20. O que isso significa? Se eu liberar aqui o Squid, aqui na rede local ainda, depois a gente vai para a rede externa, que daí na rede externa ainda a gente vai ter que configurar o squid.conf. Então vamos configurar novamente aqui com o vim squid.conf para liberar as portas não padrões, ou seja, aquelas portas que o usuário digita, por exemplo, num servidor FTP, FTP : endereço de IP do cliente,
a porta não padrão, que é 21, né? A porta padrão é 21 e as portas não padrão, ela está no intervalo entre 1 até 65.535. Aperta Insert novamente. E agora vamos liberar as portas que não são padrões. As portas que não são padrões, ela está por essa diretiva aqui. Then request so certain unsafe ports. Você vai marcar com asterisco. Com asterisco não, com aquela tralha, né, jogo da velha. Vai desmarcar essa opção aqui, HTTP ACES Then Safe Ports. O que é Safe Ports? É todas essas portas aqui, ó. A SSL port está na porta 443, HTTP na porta 80, 21 FTP, HTTPS 443, Gopher na porta 70, depois as portas sem registro, que são entre 1025 até 65.535, depois as outras portas aqui, e os métodos connect e o método post. Tá, que ele já está liberado ali em cima. Porém, a gente tem que liberar todas as portas no intervalo entre 1 até 65.535, marcando essa diretiva aqui. Por quê? Porque se, digamos que algum usuário queira acessar algum site que não esteja na porta 80, que esteja numa porta restrita, né, por exemplo, na porta 81, 82, 83, por aí vai. Aí, se você não liberou essa diretiva, o cliente do servidor proxy, ele vai procurar outro servidor proxy que não tem essa diretiva. Então, eu recomendo, até por uma questão de usabilidade do servidor proxy, marca essa opção aqui, HTTP _ACES then Safe Ports. Você marca com uma tralha para que ele não aplique essa diretiva de bloqueio de portas não padrão. Muito bem, depois de feito essas alterações, WR, né? Primeiro ESC para sair das alterações, WR para gravar, Q para sair. Nota: toda a configuração modificada do squid.conf você deve reiniciar o servidor squid com a seguinte diretiva: serce squid restart. Ele vai parar o servidor squid. E agora ele vai startar o servidor squid. Muito bem, agora vamos lá no cliente XP. E agora note que eu vou fazer o seguinte, ó, FTP da Microsoft. Agora eu vou conectar no e-mail endereço de IP FTP local para mostrar como é que ele vai funcionar agora com a porta não padrão, que é 22. 192.168.1.2, que é o endereço de IP do servidor, né, o servidor local aqui, 2.20. Agora anote. Ah, não, vou botar pelo 22 mesmo, que aqui também o Firefox ele tem essa restrição, né? Então note que agora ele foi funcional, né, com a sua diretiva. Não, ainda não, peraí. Como ele está ainda com a sem proxy aqui, eu vou desabilitar isso aqui. Às vezes acontece, tá, pessoal? Então não se preocupe, que aqui é uma configuração só básica. Tá. Então, agora note que a mesma coisa que apareceu aqui vai aparecer no squid. Isso significa que pela porta 192, pelo endereço de IP, né, 192.168.1.2, que é o servidor aqui do IIS, eu conectei pela porta 22 o servidor FTP pelo endereço aqui. No HTTP, eu também tenho as portas não padrões aqui nesses sites HTTP. Pela porta não padrão, agora ele vai conectar. Isso significa que se eu digitar aqui HTTP 2.192.168.1.2 pela porta não padrão, digamos que 21 ou 21.21, aí no caso ele vai dar erro, porque não tem nenhum site aqui na porta 21.21. Só que agora é o seguinte: 192.168.1.2 2.80.80, ele vai conectar a página em construção que está aqui, que é uma porta não padrão, né, que não é a 80, que é padrão aqui HTTP 80, mas ela está na 80.80.
E agora pelo servidor HTTPS. Eu vou mostrar aqui na rede local. Como ele é um servidor HTTPS, ele não tem um certificado válido. Isso ignore essa configuração aí, então. HTTPS 192.168.1.2. Ele diz que a conexão não é confiável. Eu vou ignorar, vou adicionar essa exceção, só para mostrar que ele funciona HTTPS. Agora note, HTTPS 192.168.1.2, 2.442. Digamos que o site HTTPS não esteja na porta padrão 443, e sim na 442. Ele deu acesso negado. O que isso significou? Conexão recusada pelo servidor proxy. Tá? Não foi um erro do navegador, foi um erro do servidor proxy. O servidor proxy também está negando a conexão pela porta não padrão HTTPS, que é 442, 441, 440 e assim por diante. Ele só vai aceitar a conexão HTTPS pela porta 443. Não é bom deixar essa configuração assim, porque se tivermos servidores proxy que não estejam na porta padrão 443, ou seja, se tiver sites que não estejam na porta padrão 443 para HTTPS, o cliente vai procurar o servidor proxy que tenha. Então é o seguinte, note que aqui ele disse que a conexão falhou. Isso significa que não foi um erro do firewall, do proxy, e sim do servidor aqui, né? Porque ele disse que a conexão deu connection timed out. Então, digamos que na 8080, 3256, também tem um site aqui. Então, são portas não padrões que ele conecta automaticamente. 3270. Enfim, temos aqui é só uma página do próprio IIS, né? O Internet Information Service, que eu configurei para ele mostrar esse erro aqui. Mas enfim. Então, aí no caso, como aqui a gente digitou portas não padrões, que é HTTP e HTTPS, para HTTPS ele ainda não funcionou. Eu vou mostrar aqui como eu tenho aqui nesse servidor proxy, eu tenho a porta não padrão, que é aqui SSL, né? 443, porta padrão. 442, 441, 440 e as demais portas aqui não estão na porta padrão 443 para SSL, né? Para HTTPS. Então, eu vou configurar esse servidor Squid para liberar as portas não padrões HTTPS também. No servidor Squid, vamos editar o arquivo squid.conf novamente. Voltamos ao Squid, né? Agora é o seguinte, temos a seguinte diretiva aqui nessa página Squid. HTTP ACES DANI connect SSL underline ports. Insert novamente e vamos marcar com o jogo da velha ou tralha ou hashtag para os twitteiros, né? Vamos marcar com a hashtag essa diretiva. Então, http underline aces dani connect ssl underline ports está com a diretiva desativada, com essa tralha, né, com esse jogo da velha aqui no início da diretiva, com essa hashtag. WR para gravar as alterações, Q para sair, reinicia o Squid novamente. É claro que essa configuração é porque assim, tem alguns sites que não estão na porta padrão 443, e sim na 442, 441, 440, enfim. Tem alguns servidores Squid que bloqueiam essas portas, então o que eu recomendo é desbloqueiem as portas para que clientes que não tenham, por exemplo, um servidor na porta não padrão possa se conectar a esse servidor Squid, né? Que é muito bom fazer essa configuração aí, desbloqueando as portas não padrões, né? Porque digamos assim, eu tenho uma empresa, eu quero acessar um servidor pelo servidor proxy, eu quero acessar um servidor que não tem a porta padrão, por exemplo, restrito, né, para funcionários. Então, o que a gente faz? A gente configura o servidor IIS com portas não padrões, por exemplo, 442, 441, 440 e assim por diante, que é o SSL. Isso significa que não está na porta padrão, e sim numa porta diferenciada que ela deixou de ser padrão a 443 ou deixou de ser padrão a porta
HTTP 80, né? Que HTTP 80 é a porta padrão para conexões HTTP. Isso significa que vai ter uma melhor experiência do usuário em relação a esse servidor proxy. Vamos voltar ao cliente. E agora note, eu vou tentar de novo. Ele recusou o certificado, porque ele é autoassinado, né? Eu vou confirmar a exceção de segurança. E agora note, HTTPS 192.168.1.2.441, que é uma porta não padrão SSL. Certo? Se não tivesse aqui na porta padrão, por exemplo, se a gente não tivesse feito aquela diretiva, todas essas portas aqui, 440, 441, 442, 444, elas seriam negadas, né? Somente a 443 seria permitida. Essa configuração é só para liberar a porta SSL. Para a porta HTTP, eu já tinha mostrado antes como fazer, né? No servidor Squid. Agora vamos liberar. Agora temos um erro muito comum nos servidores proxy, que é o seguinte. Agora vamos fazer a diretiva do servidor para ele se conectar de fora nos endereços de IP externo. Vamos editar o squid.conf novamente. E agora temos as seguintes diretivas. No servidor aqui, eu tenho a diretiva de que ele só vai conectar pelos endereços de IP 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 e 192.68.1.2.0, que é o /16, que é o na rede local, né, que está aqui no servidor Squid. Porém, se a gente for usar um endereço de IP na rede externa, aí vamos ver como que esse servidor Squid vai se comportar. Eu vou pegar aqui, eu tenho uma conexão ADSL disponível nesse meu servidor, no caso meu servidor CentOS, e eu vou liberar essa conexão ADSL aqui para conectar. Agora, esse servidor ele vai estar com endereço de IP externo, porque eu estou conectado a uma conexão externa que é por um discador PPPoE. Eu vou usar esse discador PPPoE somente como exemplo, mas se você tiver, por exemplo, um endereço de IP externo, aí é melhor para configurar entre computadores, né? Mas enfim, eu vou usar então para virtualização de IP, eu vou usar essa conexão PPPoE com o endereço de IP externo. Aqui nesse meu servidor externo, no caso, né, pelos endereços de IP externo, eu tenho aqui 201.2.235.120, que é o meu endereço de IP aqui do servidor IIS. Eu tenho endereço de IP do cliente, que é... Eu vou pegar o endereço dele aqui. Eu botei aqui no no arquivo aqui. Então, o endereço de IP do cliente é 201.67.242.4. No CentOS, o endereço de IP do servidor proxy eu vou ver aqui com a ferramenta ifconfig, PPP0, ele está com o endereço de IP 201.67.235.200. Agora, eu vou lá no meu cliente proxy, vou copiar essa informação aqui, editar, copiar, e vou lá no meu servidor, no meu cliente Squid, e vou aqui no Firefox, configurar a conexão. Agora eu vou colocar o endereço 201.67.235.200 na porta 8080. Ok novamente. Vou fechar o navegador. E agora note o que vai acontecer com o Google. Acesso negado. Sabe por que deu acesso negado? Eu explico. Porque assim, como o endereço de IP agora está de forma externa, ou seja, o 201.67.242.4 solicitou ao servidor Squid 201.67.235.200 que ele solicitasse ao google.com.br uma solicitação HTTP, o que aconteceu? Negou o acesso. Para liberar o acesso de modo externo, vamos voltar ao vim com squid.conf
para liberar o acesso não só do HTTP, né, na rede externa, mas também na configuração externa. O que a gente vai fazer? Vamos colocar HTTP ACES. Eu vou liberar o acesso marcando com o jogo da velha a seguinte diretiva: end finale dene all outer access to this proxy http underline access dene all. Eu vou marcar com a tralha, né, o jogo da velha, hashtag, como quiser chamar isso. Eu vou marcar essa diretiva aqui para comentar essa linha. E também eu vou comentar, eu não vou comentar mais nenhuma linha então a respeito desse servidor Squid. Como ele está, eu também vou marcar com, se der algum problema, também marque http underline access dene manager também, né? E também nessa diretiva aqui também, né? http access dene all. ESC para sair, WR para gravar, Q para sair, reinicie o servidor Squid. O Squid foi iniciado com êxito. Agora vamos voltar no cliente XP. E agora note o que vai acontecer com google.com.br. Acesso negado ainda. Por quê? Porque aquela diretiva lá, ela ainda está habilitada com aquela diretiva. Vamos voltar ao Squid. Acontece, né, pessoal? Vamos colocar aqui, marcar com a hashtag http access dene manager. Vamos liberar o allow aqui, no caso, vou botar all. Como ele estava dene all, agora eu vou botar allow all aqui nessa http access. E agora veja o que vai acontecer. Vou ESC para desmarcar, WR para gravar, Q para sair. Reinicia o Squid. Squid foi iniciado com êxito. Agora vamos ver o google.com.br. Conectou. Isso significa que, como eu usei o endereço de IP externo, isso significa que, se na sua rede local você só quer usar o Squid para sua rede local, você vai configurar o IP interno, que é o 926814, ou então 10.0.0.1 e assim por diante. Para endereços de IP externo, que é, por exemplo, o externo é 201.67.235.200, que foi dado pela operadora de internet e pelo servidor ISP, né, que é o Internet Service Provider. Então, como esse endereço de IP é externo, aí você vai ter que vir aqui no squid.conf, desmarcar a opção, aliás, marcar essa opção aqui, ó, http underline access allow all, nessa linha aqui, e também comentar essa linha aqui, http underline access dene all, ou seja, ele vai negar todas as conexões. Se você marcar isso aqui, deixar isso aqui habilitado, ele vai negar todas as conexões que vêm de IP externo. Se você deixar isso aqui comentado, ele vai liberar as conexões de IP externo e interno. Se você deixar isso aqui somente all, ele vai conectar IP externo e interno. Se você deixar somente localhost ou localnet, ele vai conectar tanto ao IP local quanto ao IP externo. Diretivas a mais que eu gostaria então de comentar com vocês a respeito do servidor Squid. Essa configuração é básica. Essa diretiva ela libera o cache. Essa diretiva libera o localhost, né, para se quiser colocar endereço de IP local. Ele libera localnet como sendo esses IPs aqui 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 e 192.68.0.0/16. Endereço de IP IPv6 ele vai liberar FC00:2.2./7 e FE80:2.2./10. As portas com ACL,
ele vai liberar a porta 80 HTTP, 21 FTP, 443 HTTPS, 70 Gopher, que deve ser um aplicativo, não tenho conhecimento desse aplicativo, 210 para um outro aplicativo, as portas não padrões, que são as portas sem registro pelo IANA, que é o intervalo entre 1025 até 65.535, a HTTP management, que é a configuração management de um servidor HTTP pela porta 280, mais alguns aplicativos que ele também libera na 488 porta, a porta 591 e a porta 777. O método connect também é habilitado nesse servidor. Ele dá acesso a manager e localhost, aqui HTTP ACES. Eu comentei essa diretiva manager também, né? A HTTP ACES DN Manager, eu comentei essa linha aqui, para que ele não libere, para que ele libere as conexões pelo localhost manager. E também eu fiz o comentário dessa linha aqui, Safe Ports. Por quê? Safe Ports é aquilo lá que eu tinha mostrado. O cliente vai conectar para um servidor que não está na porta padrão e o acesso vai ser negado se essa diretiva aqui estiver marcada. Aliás, descomentada, né? Se essa diretiva estiver comentada, todo mundo vai ter acesso por servidores com portas não padrão. Ou seja, HTTP com porta 8080, 81, 82, 83 e assim por diante. Servidor, eu também comentei essa linha aqui, HTTP underline ACES DN Connect SSL underline ports. Porque se tiver servidores com portas, por exemplo, 442, 441, 440, 439, como no exemplo anterior que eu mostrei, ele vai negar acesso. Se eu comentar essa linha, ele vai liberar o acesso de sites que não estão na porta padrão 443, ou seja, SSL na porta 442, 441, 440 e assim por diante, ele vai liberar acesso com essa diretiva comentada. Essa diretiva aqui, no caso, ela libera o acesso por localhost se estiver comentada. Se não estiver comentada, ela vai negar o acesso de qualquer usuário no servidor Squid local. Se ela estiver comentada, ela vai liberar o acesso. Eu também apaguei aqui o localnet e coloquei all para liberar HTTP underline ACES allow all, para que todos os endereços de IP, tanto externo quanto interno, seja feita a comunicação por esse servidor proxy. Liberado também por essa diretiva o localhost. Eu neguei a diretiva HTTP underline ACES DNAll para ele negar todas as conexões de entrada que não esteja na rede local, ou seja, todos os endereços de IP externo ele vai se conectar. Se essa diretiva aqui estiver descomentada, ela vai negar todos os acessos de endereços de IP externo, por exemplo, aquele endereço de IP que você recebe da operadora de internet, ele vai negar o acesso desses endereços de IP. Se essa diretiva estiver comentada, ele não vai negar acesso. Ou seja, o ideal, se você fizer um servidor proxy público, o ideal é que você deixe essa diretiva comentada para que todos os endereços de IP externos se conectem a interno desse servidor Squid. HTTP underline port, que é a porta padrão do servidor Squid, é 3128, mas você pode usar uma porta no intervalo entre 1 até 65.535. Aqui eu coloquei a porta 8080 apenas para conexão local. Esse aqui ele libera o cache CGI tracinho bin. Ele vai liberar o dump pelo var barra spool barra squid. E aqui ele vai mostrar, digamos que você queira acessar também FTP nesse servidor proxy. Ele vai mostrar aquelas informações de servidor proxy, né, que eu vou mostrar agora. Que daí no caso aqui, digamos que você queira acessar o FTP da Microsoft. ftp.microsoft.com, apenas como exemplo. Ele vai fazer a listagem do diretório. Isso significa que tudo isso aqui que aparece é essa diretiva que mostra, essa diretiva aqui embaixo.
Depois de feito todas essas alterações no seu servidor Squid, aperta ESC, que aqui eu estou usando o Vim, né? Aperta ESC, WR para gravar as alterações, Q para sair do editor Vim. Reinicie com a seguinte diretiva serce squid restart, ou então para parar o servidor service squid stop, para parar o servidor squid, e para iniciar o servidor squid é serce squid start. Se você quiser bloquear algumas URLs, isso eu vou fazendo umas configurações mais avançadas no futuro. Por enquanto, essas são as configurações básicas para o seu servidor Squid funcionar tranquilamente na sua rede, tanto interna quanto externa, aplicando ou desaplicando as diretivas que eu marquei ali para vocês. Para parar o servidor Squid, ele leva muito tempo, como é mostrado aqui. Para iniciar, ele inicia bem rápido até, né? Start. Para iniciar o servidor Squid é service squid start. Para parar é service squid stop. Para reiniciar é service squid restart. No CentOS, que eu estou usando aqui uma versão CentOS 32 bits. Vou mostrar aqui para vocês como é que é esse servidor. Servidor CentOS 6.2, kernel Linux que tem essa versão aqui, GNOME 2.28.2, e é isso. As páginas, para você mostrar, agora vamos falar de personalização do Squid. As páginas que ele aparece assim, listagem, tudo assim, sem o... digamos que sem o CSS, todo o CSS ele fica nessa pasta Squid aqui. Ele tem aqui cachemrgr.conf, errorpage.css, enfim. O que a gente vai fazer? Em errorpage.css digamos que quando ele mostra uma página de erro, conectar um site aqui que não existe, por exemplo... Eu vou botar aqui vg.local. Esse host aqui não existe. Então o que mostra essa página assim é o CSS que está carregado aqui, né, por errorpage.css. Eu vou renomear esse errorpage.css, vou colocar errorpage.default.txt, né? Então, o que vai acontecer? Quando eu reiniciar esse servidor Squid, eu vou botar... Não esqueça de, quando desabilitar o CSS do servidor, até para economizar recursos do servidor Squid, você pode colocar assim, errorpage.css com um arquivo vazio. Ou seja, eu criei um arquivo vazio aqui com o CSS não carregado, para que ele não tenha tanto problema assim. Porque se você apagar diretamente o CSS do servidor, ele vai dar erro no servidor Squid. Então, para não dar erro, para não dar conflito, para não dar nenhum problema no seu servidor Squid, errorpage.css cria um arquivo vazio de CSS e reinicia o servidor Squid. Depois de reiniciado o servidor Squid, essa página aqui com CSS, que eu vou mostrar aqui o código-fonte se puder, ó, ela tem todo esse CSS aqui no servidor Squid. Então, quando ela for carregada novamente, essa página de erro, ela vai aparecer sem o CSS, que daí essa página ela vai aparecer como padrão. Vou mostrar agora quando o servidor Squid reiniciar. Isso aqui é só para personalização do servidor Squid, tá, pessoal? As páginas de erro, ó, reiniciou agora o servidor Squid. As páginas de erro, ela fica em user, share, squid, errors. Se você estiver usando uma versão de Squid português do Brasil, ele vai estar em PTBR.
PTBR. Aqui está todas as páginas de erro do servidor Squid. Acesso negado, aquelas páginas todas lá de erro, né? Então, como ele reiniciou, agora eu vou recarregar esse host que não existe para mostrar como que ele vai funcionar. Ó, note que ele não carregou nenhum CSS no servidor e mostra a página padrão sem CSS. Isso é para mostrar uma página HTML para, no caso, não carregar todos os recursos do servidor, porque daí o servidor ele fica sobrecarregado se ficar carregando muito CSS, muita coisinha. Uma página padrão assim, ó, error, the requested URL could not be retrieved, ele carrega normalmente. Aí no caso aqui pode personalizar essa página, enfim, usando isso. Mas isso é só para personalização do servidor mesmo, só para ele não carregar o CSS do servidor, mas também você não pode excluir a página errorpage.css para que ele não dê erro, né? Todos os arquivos de log do servidor Squid, ele fica em etc, ele fica em var log Squid ele fica em var /log /squid e fica lá todos os arquivos de log do Squid. Se você quiser fazer o log de acesso aí do Squid, né? Aí o aces.log, que ele fica aqui, ó, aces.log, cache.log e squid.out. Para mostrar, eu vou mostrar com o Vim. Não gosto muito de mostrar com o Vim esses arquivos aqui, porque ele fica muito estranho para mostrar aqui nesse vídeo. Mas aces.log. Aqui está todo o log do servidor Squid. Note que quando eu estava conectando no inicial ali, né, google.com.br, note que ele deu TCP denied 403, que é o erro de acesso negado. 200 são as solicitações que foram com êxito, né? Note a solicitação 200. A porta, no caso que eu tinha conectado anteriormente, a 2121, ela ficou aqui com o erro 503, que é o serviço indisponível, que o servidor Squid não pôde se conectar. Da mesma forma, 503, 200 para a solicitação que deu certo e 403 para a solicitação que não deu certo, que deu erro de acesso negado. Esse aqui ele mostrou serviço indisponível no último host, né, que eu conectei aqui com o método get. 503 e 200 para squidcache.org aqui que mostrou. Então essas páginas aqui deu tudo certo, só essa aqui que deu erro 503, que foi um host que eu digitei ali que não existe, só para testar a página de erro. O cache.log é para mostrar os erros de servidor. Ele diz aqui, né, starting squid, cache version, tal, process id e tal. Esse aqui é tudo a diretiva do servidor Squid, né, que daí no caso é o log do servidor Squid, ele mostra aqui. Aula sobre, vídeo tutorial sobre Squid, ele é bem extenso mesmo assim, né, pessoal, porque não é só chegar e configurar. A gente ainda tem que configurar muita coisa ainda no servidor Squid, né, que tem todas essas diretivas, essas coisinhas ainda para configurar, que eu mostrei nesse vídeo tutorial. Quem tiver dúvida então em relação ao vídeo, deixa comentário no vídeo, né? Aqui o servidor Squid está funcionando normalmente, por exemplo, na rede local. Digamos que tem um site aí, 192.168.1.2, né? E é isso. Dúvidas você pode deixar comentários no vídeo tutorial, não esquecendo de aplicar e desmarcar aquelas diretivas que eu havia comentado no servidor no squid.conf, para que o seu servidor Squid funcione corretamente
tanto pelas diretivas locais quanto pelas diretivas externas remotas de endereços de IP atribuídos pelos ISPs, né, pelo Internet Service Provider, que são endereços de IP externo. Bom, feito todas essas configurações, tenho a desejar aí a todos uma boa configuração do seu servidor Squid, e próximo vídeo tutorial vai ser servidor. Nessa série aí de servidor proxy, eu vou configurar um servidor proxy pelo HTTP Apache Server, tanto pelo server Squid, pelo server Apache no Linux, CentOS, e tanto pelo server Apache no Windows. E também no terceiro vídeo tutorial, para fechar essa série sobre proxy, Squid, Apache HTTP Server e no caso o Jana Server, o terceiro vídeo tutorial vai ser sobre o Jana Server somente para Windows, de Windows Server, Windows XP, Windows Vista, qualquer Windows para servidor proxy. Certo? Ó, pode ver aqui que ele não conectou o 92.168.1.2, né? Deu Connection Timed Out. Mesmo assim, ó, as páginas de erro, Connection Timed Out, isso significa que o servidor está online, ou ele existe, ou existe um roteador, mas ele não tem nada rodando nessa porta que seja HTTP, HTTPS, FTP. Se for no host to host, alguma coisa do gênero, é porque ele não existe realmente, ou seja, digamos assim, ó, o endereço de IP 192.168.1.2 ele existe, ponto 3 existe, ponto 4 existe. Eu tentei conectar o 192.168.1.5, não há nenhum computador aqui com esse endereço de IP, ele vai dar connection no host to host, é uma coisa assim em inglês, né? Bom, aí deu connection timed out, mas enfim. O que geralmente aparece é connection no host to host para hosts que não existem, tá, pessoal? Por exemplo, tem um endereço de IP que ele não existe, ele dá esse erro de no host to host. Muito bem, feitas essas configurações, desejo a todos os administradores de rede boas configurações e até o próximo vídeo tutorial, que o próximo vídeo tutorial vai ser Apache Server como servidor proxy. Até a próxima e boas configurações.